Olá, tudo bem? Primeiramente gostaria de me apresentar, meu nome é Peter, eu estou aqui envolvido com o Grupo Tribes e com a W12 e com o Evo, e eu estou aqui justamente para te orientar um pouco sobre esse material que você acabou de baixar. Na verdade, esse material, essa planilha, a gente deu o nome de quanto vale a sua academia, e ela serve justamente para você conseguir identificar o quanto do seu negócio hoje, qual o valor do seu negócio hoje. Né? Se você está pensando em vender, se você está pensando em admitir um sócio, se você está pensando até em comprar, essa planilha pode te ajudar bastante para você tomar uma decisão. Né? O momento que o país vive é um momento aí com bastante movimento, né? Alguns falando bastante da crise, do baixo volume de movimento nas academias. Então acho que é um momento muito certo de você realmente olhar para o seu negócio e entender o quanto ele vale, até para você às vezes buscar alternativa caso seja esse seu caso. Né? E também isso, nesse momento, é que também criam-se várias oportunidades. Né? Então se você tem interesse em adquirir ou abrir mais uma academia, às vezes comprar um novo local ou uma academia já existente pode ser uma opção, e a ideia é te ensinar um pouco a você avaliar o quanto vale esse negócio, né? Ou até a sua própria academia. Existem várias formas de você calcular isso, tá? A gente vai usar aqui uma fórmula que é o múltiplo de EBITDA, né? Não sei se você já ouviu falar essa sigla um pouco feia, né? EBITDA, ela é uma sigla que vem do inglês, então muitas pessoas já têm contato com ela, algumas outras não. Então eu vou primeiramente explicar conceitualmente o que significa essa sigla para você entender um pouco melhor, e depois como você calcula, né, o preço da sua academia baseado no múltiplo desse EBITDA, né, desse indicador que a gente vai falar. Então vamos falar um pouco, como eu já acabei de dizer, a ideia é justamente a gente pegar o EBITDA, né, achar esse número e esse indicador, que ele parece um palavrão quando a gente fala, mas eu queria que primeiramente você entendesse o que é EBITDA. EBITDA nada mais é do que o seu lucro operacional. Né? É o quanto da sua academia sobra se você só considerar a sua operação. Né? Em inglês, o EBITDA que a gente colocou aqui, né? EBITDA, ele tem, na verdade, essas 6 palavrinhas, que é earnings before interest, taxes, depreciation e amortization. Né? O que significa isso? É lucro antes de juros, de impostos, depreciação e amortização. Ou seja, todos esses, na verdade, o lucro depois dessas, você excluindo, por exemplo, os juros, os impostos, a depreciação e a amortização, é exatamente o lucro operacional do seu negócio, que é a venda, o quanto custa para você entregar e é o EBITDA. Depois entra os impostos, depois entram as taxas, e esses indicadores eles ficam fora de uma avaliação do negócio. Né? Nesse caso, nessa avaliação que a gente vai falar agora. Como eu disse, existem várias formas de você precificar o seu negócio. A gente vai falar e vai explicar para vocês o múltiplo de EBITDA, que é o que está mais sendo usado hoje para qualquer tipo de negócio. Traduzindo isso para o português, a gente tem uma sigla um pouquinho mais interessante, que é LAGIDA, né? Que é lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Né? Então é exatamente o que eu falei, é o que você vende, é o que você fatura, menos o custo que você entrega. Por exemplo, se você tem dívida na sua academia, ele não entra nesse lucro operacional, ou no EBITDA, ou na LAGIDA, né, que é a mesma coisa. Os impostos que você tem de distribuição de lucro também não entram nessa conta. A depreciação do seu equipamento, então hoje você tem máquinas e equipamentos na sua academia que perdem o valor todo mês, isso também não entra nessa conta. A gente vai entrar um pouco na planilha, a planilha ela é um pouco autoexplicativa, né? Se você entender um pouco dela, você talvez não precisa dessa aula aqui de uma orientação para você conseguir, mas a gente vai entrar um pouco linha a linha para você entender um pouco mais como você consegue precificar o seu negócio. Tudo bem? Então eu queria só deixar um pouquinho claro para vocês um pouco esses dois índices, para vocês entenderem o que é, e a gente vai entrar um pouco na planilha que a gente vai falar um pouquinho mais sobre EBITDA e sobre como avaliar o seu negócio. Vamos lá? Então, na verdade, como eu disse já, isso aqui é só uma forma de calcular. Também a gente não tem a pretensão aqui, a gente não somos especialistas nisso, mas é uma ideia de material para você realmente ter uma base de quanto a sua academia vale, né? Se você realmente quiser entrar num negócio ou fazer algum negócio com a sua academia, admitir um sócio, acho importante você falar com especialistas dessas áreas para você realmente saber como você calcula isso de uma forma bem precisa. Se você quiser só ter uma ordem de grandeza e entender isso um pouco melhor, de uma forma um pouco mais superficial de quanto vale o seu negócio, isso daqui é mais do que suficiente. Na verdade, isso daqui
aqui não tem nada de superficial, né? Ele tem aqui um formato, uma forma de calcular. A questão é saber se todos os dados que você vai preencher são dados precisos. Então, por isso que é importante você conversar com o seu contador ou algum gerente financeiro, alguma pessoa que entende um pouco do assunto financeiro, para você conseguir preencher ela da forma mais correta possível. Então, para começar a planilha, aqui nas orientações gerais, a primeira coisa que a gente pede é para você trabalhar com a sua média mensal, né? A gente recomenda que você pegue a média dos últimos 12 meses. Por que a média dos últimos 12 meses? Porque a gente sabe que a academia e o fitness, ele vive de sazonalidade, né? Então, em vivendo de sazonalidade, se você pega os 12 meses, você vai estar dentro desse período, os períodos de alta de vendas e o período de baixa de vendas, os períodos de renovação alta, os períodos de renovação baixa. Então você consegue realmente refletir exatamente o que é a sua academia, né? Então eu recomendo aqui que você use médias mensais baseadas em 12 meses, ok? Né? E a outra coisa também é que você não precisa preencher com mais ou menos, ou seja, uma despesa você colocar menos 5 mil ou menos 2 mil, você vai digitar aqui na planilha. Simplesmente digita o valor que ela já está totalmente programada para você fazer o negócio. Como que a gente vai achar o EBITDA do seu negócio, como a gente falou, que é o lucro operacional do seu negócio? Então você descendo aqui um pouco mais a planilha, você vai ver ela está toda travada, tá? Para você não correr o risco de às vezes mexer em alguma fórmula. Então tudo que está preenchido aqui você vai conseguir mexer. O que você não conseguir mexer é porque não tem que mexer, né? Automaticamente a planilha vai fazer os cálculos automáticos para você. Então como a gente começa? A gente descendo um pouco aqui no demonstrativo de receitas e despesas, a gente vai simplesmente preencher toda essa planilha que você está vendo colorida aqui, né? A primeira delas é a receita bruta da sua academia. Então o que que é? É tudo, né? Se você reparar aqui nessa planilha, o que eu coloquei aqui como observação para você? Tem aqui um clique para saber as orientações, simplesmente você passando o mouse por cima dela, ela já vai te dar todo um descritivo do que você coloca nesta linha e nesta parte da planilha. Então, automaticamente, se você viu esse vídeo e entendeu como que é, e você tiver dúvida na hora de preencher, você simplesmente pode clicar aqui, que vai ter uma orientação exatamente o que você coloca naquele caso. Então, receita bruta, quando a gente começa aqui, uma média mensal, é tudo que você vende. Qual que é o seu faturamento da sua academia? Então, por exemplo, na minha academia aqui eu vou chutar, na verdade, vou fazer uma simulação, a minha academia fatura por mês, em média, 65 mil reais. Eu simplesmente digito o valor e ele registrou praticamente os 65 mil reais. Tudo que está em verde nessa planilha é o que a gente vai preencher de receitas. Tudo que está vermelho é o que a gente vai preencher de despesas ou custos, e o que está em azul, a gente não vai preencher nada, automaticamente ele vai fazer esse cálculo para nós. Então, antes de você chegar também no EBITDA, você vai ver que existem outras formas também de você fazer e analisar resultado, né? A primeira que a gente vai se deparar aqui é a receita líquida. O que é receita líquida? É a receita bruta menos a inadimplência e os cancelamentos e menos o imposto sobre as vendas. Então você já tem pelo menos um índice aqui de quanto que é a sua receita líquida. É o que sobra para você começar a pagar os custos da sua academia. Mas vamos lá, vamos aqui na ordem para a gente não se perder. Então você preencheu o faturamento da sua academia, o próximo passo aqui são a inadimplência e cancelamento. Eu gosto de mensurar isso, né? Por quê? Porque tem empresas e academias que simplesmente excluem os cancelamentos e a inadimplência do faturamento, né? Por quê? Porque como ele não recebe aquela receita, ele não contabiliza como faturamento, ele simplesmente joga para lá o valor líquido, ou seja, ele desconsidera os cancelamentos e a inadimplência. Eu não gosto de trabalhar dessa forma, por quê? Porque você sempre não consegue trabalhar os indicadores de inadimplência e de cancelamento. Então o que eu prefiro fazer? Eu computo tudo que teoricamente eu teria dentro do meu sistema que eu recebi e que eu deveria receber de cancelamento e inadimplência e vou lá e subtraio o valor de fato que eu não consegui receber ou que ficou em aberto. Então, por exemplo, eu tenho uma inadimplência na minha academia aqui e cancelamento de R$ 2.500 por mês, né? Então isso significa o quê? Que eu tenho R$ 62 mil de faturamento, R$ 2.500 eu não consegui receber, né? E aí eu tenho um líquido de 62.500. Ou você preenche 62.500 lá em cima e considera aqui zero de inadimplência e cancelamento, ou você considera para vocês depois trabalhar esse índice. Muito importante, por que a gente está começando com essa planilha também? Durante o mês de fevereiro inteiro, a gente vai falar um pouco sobre indicadores para você. Então, a W12 vai fazer um grande programa e vai distribuir vários materiais para você definir os indicadores mais inteligentes para o seu negócio e como você trabalhar esses indicadores. Então a gente já está começando aqui a fazer uma avaliação um pouco macro da sua academia e depois a gente vai entrar um pouco nos indicadores micro para você entender como gerenciar a sua academia. Mas isso
é um segundo passo. Vamos começar por aqui para você saber quanto que vale de fato a sua academia. Os impostos sobre as vendas. Então isso é muito importante também aqui, existem dois tipos de impostos no seu negócio. O imposto sobre a venda, né, e o imposto sobre o seu lucro. Né? No Brasil, muitas pessoas consideram esses impostos como sendo impostos iguais, né? E eles não são, né? Eles são diferenciados. No caso da sua academia ser uma microacademia, uma pequena academia, você tem o imposto do Simples. Aí no Simples, sim, eles estão com todos os impostos embutidos num único DARF, né? Ou num único imposto. Então aí sim você precisa dividir esse imposto ou calcular ele tanto no imposto sobre a venda ou no imposto sobre o lucro. Mas isso é só no caso do Simples. Tá? No caso do Simples, simplesmente você vai colocar aqui o valor que você paga do seu Simples. Eu acho que é a melhor forma de você calcular. Se não é o seu caso, aqui você vai preencher com os impostos que tem sobre a venda. E geralmente, né, vou até clicar aqui para ajudar a gente aqui, são impostos atrelados ao seu faturamento. Então, que é PIS, COFINS, ISS e ICMS, se é o que você às vezes vende produtos na sua academia e você tem esse tipo de imposto no seu negócio. Então, ou seja, se você não tivesse a venda, para você entender um pouco mais, resumidamente falando, no Brasil, né, é o país dos impostos, mas se você não tivesse venda, teoricamente você não teria que pagar esses impostos. Então, você teve venda, independente de ter lucro, você precisa pagar o PIS, você precisa pagar o COFINS e você precisa pagar o ICS. Já o imposto de renda e o CSL são impostos sobre o seu lucro. Então, esses dois impostos a gente vai colocar lá embaixo. Então, pede ajuda para o seu contador e pergunta para ele quais são os seus impostos incidentes sobre as suas vendas, sobre o seu faturamento. E aí sim você preenche aqui o valor que ele te informar. No meu caso aqui, eu vou preencher, isso é mais ou menos entre 5% e 7%, dependendo da cidade, porque o ISS é um imposto municipal. Então isso depende de cada cidade para você saber exatamente quanto que vai ser seus impostos sobre a venda. Aqui no caso, na onde a gente está, todos esses impostos englobados dá mais ou menos 5%, só para você ter uma ideia mais ou menos de referência, mas é importante você conversar com o seu contador sobre isso. Então aqui no nosso caso, eu vou lançar aqui, por exemplo, um valor de R$ 3.600 como sendo, por exemplo, os impostos sobre as minhas vendas. Então o que eu já tenho aqui? Eu já tenho o nosso primeiro índice na nossa planilha, que é o índice de receita líquida, que é o faturamento menos as deduções que eu tenho de cancelamento e inadimplência e menos os impostos sobre as vendas. Ou seja, eu tenho 58.900 aqui no meu caso para gastar com os meus custos e para distribuir o meu lucro. Então, o meu negócio começa a partir de aqui agora. Então, desses 58.900, o que eu gosto de colocar depois? Os custos variáveis. Esse é um tema um pouco polêmico, que as pessoas confundem o que é custo variável, né? Muitas pessoas, por exemplo, acham que uma despesa que teoricamente tem variação mês a mês é um custo variável. Por exemplo, luz. Né? A conta de luz às vezes vem R$1.000, outro mês vem 1.500, outro mês vem 800. E aí as pessoas às vezes confundem só porque ela tem essa variação de valor, ela é um custo variável. Mas não, tá? O custo variável é o custo que está atrelado praticamente à entrega do seu produto, né? Se você tem algum custo que está atrelado à entrega do produto, isso é um custo variável, né? Na indústria, por exemplo, é o custo de matéria-prima, né, para fazer um produto que você vende. Então, todo o custo de matéria-prima que você compra, que está atrelado àquele produto, é um custo variável. Ou seja, se você não tiver a venda do produto, ou se você não tiver o faturamento daquele produto, provavelmente o custo variável também não vai existir, né? Então, aqui, na verdade, tem uma orientação para você entender aqui na planilha o que você pode considerar como custo variável e custo fixo. Também, aqui nesse caso nosso, isso não importa muito, por quê? Porque se você colocar às vezes um custo variável no custo fixo ou vice-versa, o EBITDA não vai mudar, tá? Porque o custo variável ele considera no seu lucro operacional. Então não muda. Mas se você quiser ter uma avaliação um pouco mais detalhada, e nesse fevereiro, como a gente vai falar um pouco de indicadores, depois a gente pode falar um pouquinho melhor sobre isso, já seria legal você alocar. Eu considero, por exemplo, custo variável, por exemplo, na minha academia, comissão de vendas. Então, se você paga comissão de vendas, isso é um custo variável, né? Eu considero como variável. Existem os royalties, por exemplo, se você tem um royalties de uma franquia, ou você é franqueado e você paga um valor sobre o faturamento, isso também pode ser considerado um valor de custo variável, né? Então, depende muito da interpretação de cada um do que é custo variável, mas é aquele custo atrelado à entrega do seu produto, tá? Então aqui no meu caso, eu vou preencher, por exemplo, como custo variável R$9.000, ou seja, se eu vender R$65.000, para mim conseguir entregar
esse serviço, eu vou ter que gastar R$9.000 de custo variável, tá? E aí automaticamente eu tenho uma margem bruta aqui do meu negócio, que a gente chama de margem bruta, né? Que é, ou seja, é o valor do meu faturamento, menos as deduções de impostos e cancelamentos, menos os custos variáveis, ou seja, a margem bruta é o valor que eu tenho disponível para entrar nos custos operacionais, nas despesas administrativas e depois no seu lucro. Então, eu tenho R$49.900 agora para gastar com essas despesas e com essas coisas que eu acabei de falar. Então, vamos supor, aqui a gente tem uma margem bruta do seu negócio de R$49.900. E aí a gente entra realmente nos custos operacionais e nas despesas administrativas. Custos operacionais também, mesma coisa. São aqueles custos fixos da sua academia, né? Então, aluguel, luz, água, telefone, IPTU, por exemplo, do seu imóvel. Então, tudo que está atrelado a custo fixo da sua academia, você preenche aqui no custos operacionais. Geralmente, nas academias, esse é o valor mais alto. Folha de pagamento também das pessoas praticamente está aqui como um custo operacional seu. Então, sem sombra de dúvida, esse vai ser o maior custo da sua academia. Então, você agrupa todos esses negócios, aqui tem uma orientação aqui para você saber do que é, e você simplesmente digita o valor total aqui na célula. Tá? No meu caso aqui, eu vou lançar que, por exemplo, o meu custo fixo é de R$26.000. Despesas administrativas são aquelas despesas um pouco, na verdade é o seguinte, são despesas que você tem para alavancar o seu negócio, mas geralmente são despesas que o seu negócio não depende tanto, né? Vamos supor, eu gosto de colocar como despesas administrativas o marketing, né? A sua academia pode viver sem o marketing? Até pode. Vai prejudicar muito ela se você não fizer nada, por exemplo, para atrair cliente ou para reter cliente. Você pode viver sem isso, né? Mas você acaba optando em fazer. Então, a despesa administrativa é aquela despesa que existe, que não está relacionada diretamente à entrega do seu produto. Então, por exemplo, marketing pode ser uma coisa, às vezes motoboy, por exemplo. Motoboy para levar um documento no banco, por exemplo, ele não tem muito a ver com a entrega do produto que você está, por exemplo, fazendo para o seu cliente. Ele não é um custo relacionado diretamente à entrega. Ele é um custo periférico ao seu negócio que ajuda você a operar melhor, né? Então você coloca aqui nas despesas administrativas esse tipo de despesa. Muita gente coloca junto e não tem problema. Se você não quiser e não separa essas duas coisas, simplesmente lança aqui no custo operacional todo o seu valor de custo, né, que não seja variável, que tá bom, a planilha ela vai servir da mesma forma. Eu gosto de separar. Então vamos supor aqui, por exemplo, no meu caso, que a despesa administrativa da minha academia seja de R$8.000. Então às vezes um anúncio do Facebook que eu faço, né, qualquer outro tipo de serviço que não está relacionado diretamente ao negócio, mas que o meu negócio precisa que eu invisto todo mês, né? Eu coloco aqui como despesas administrativas. Então a gente tem aqui praticamente o nosso índice, que é o nosso EBITDA, né? Esse índice aqui, que a gente chegou aqui, é o que usa-se hoje para avaliar a saúde de um negócio, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui um lucro operacional do meu negócio de 15.900, ou seja, eu faturo R$65.000 e o lucro operacional do meu negócio é de 15.900. E aí, por exemplo, que as pessoas erram um pouco o EBITDA com lucro, por quê? Eu não falei em nenhum momento para vocês sobre investimento, eu não falei em nenhum momento para vocês sobre dívida. Por exemplo, se você está no cheque especial ou você gasta muito dinheiro com juros ou uma parcela bancária, isso são custos que o seu negócio tem, porém não são custos operacionais, né? Esses são custos que o seu negócio tem, por algum motivo você teve que trazer ele para o negócio que não foi operacionalmente necessário. Por exemplo, às vezes você precisou de recurso, não tinha de onde colocar, pegou o empréstimo bancário e às vezes as pessoas lançam como custo essa parcela do banco. E automaticamente o seu negócio, o seu lucro operacional, ele fica prejudicado numa análise como essa. Por quê? Se você não tivesse essa dívida e você tivesse o dinheiro, por exemplo, para aportar nesse negócio, automaticamente o seu negócio não teria essa dívida e você teria um lucro operacional de 15.900. Mas como você tem, às vezes, dívidas, você tem, às vezes, paga juros de conta bancária, né? Às vezes você, por exemplo, tem depreciação dos seus equipamentos, ou seja, o equipamento que você comprou há 3 anos atrás, ele já não tem mais esse valor hoje. São coisas que você vai ter que depois fazer um investimento para repor aquele equipamento, são coisas que não estão atreladas à sua operação, porém são custos que o seu negócio tem. E as pessoas confundem muito isso, né? Eles colocam tudo isso como um custo do negócio e não é.
E às vezes você acha que o seu negócio vale pouco, porque você coloca isso tudo como um custo, na verdade isso não tem que ser considerado, né? Ele é considerado sim no momento de você comprar ou vender um negócio, porque você precisa descontar esse valor, mas não para você avaliar a sua academia disso. Eu vou explicar um pouco isso mais para frente. Então, por exemplo, o lucro operacional do seu negócio, que a gente chama de EBITDA, que é o famoso EBITDA que a gente discutiu, é R$ 15.900. Né? É esse que a gente vai servir para você depois calcular o valor do seu negócio. Mas a gente vai continuar preenchendo aqui a nossa planilha para você entender um pouco essa confusão que as pessoas fazem entre o lucro operacional e o lucro real do seu negócio. É realmente o que sobra no seu bolso no final do mês, porque tem uma diferença muito grande nisso. Então, você achando aqui o nosso lucro operacional, vamos descer um pouquinho a planilha e ver tudo que fica atrás daquilo que a gente discutiu, né? Abaixo do EBITDA, que são coisas que você precisa considerar, mas que não serve para avaliar o seu negócio, né? Então a primeira coisa que eu coloco aqui é IR e CSLL. O que é isso? Isso aqui é uma sigla do imposto. Esse sim é um imposto atrelado ao seu lucro, né? Então você pode às vezes estar no lucro presumido ou você pode estar no lucro real. A maioria das empresas estão no lucro presumido pela forma muito complexa que é hoje o nosso sistema brasileiro de calcular impostos no lucro real, né? Então a maioria dos negócios estão no lucro presumido ou estão no simples. Se você está no lucro presumido e você está no simples, essa taxa é muito fácil de você também perguntar para o seu contador, né, exatamente quanto que é para você preencher aqui. Se você está no simples, eu recomendo que você coloque lá em cima, né, aqui eu vou, o alíquota, tudo sobre imposto sobre venda, se você está no simples, e aqui você deixa zerado. Se você está no lucro presumido, pegue para o seu contador fazer essa separação para você. O que é imposto de renda, que é o IR e o CSL, e contribuição social, e o que é o imposto sobre as vendas, que é os outros impostos atrelados à venda que a gente já falou lá em cima. Então separa. No meu caso aqui, por exemplo, no meu exemplo, eu vou usar uma empresa que está no lucro presumido e que tem esses dois impostos. Tá? Considerando isso, eu vou colocar, por exemplo, que o imposto de renda e o CSL é de R$ 6.500. Né? Também está atrelado aí num valor aproximado da realidade que a gente tem. Infelizmente a gente vive no país dos impostos e esse realmente é o número que a gente paga pelo nosso lucro. Ou seja, você tem aqui um lucro, um EBITDA de R$ 15.900 e você está dando para o governo quase um terço do que você ganha. Infelizmente é isso mesmo, né? Então no caso aqui você também pega a sua alíquota real, mas isso aqui você vai ter que pagar, né? Então isso, por mais que você tenha um lucro operacional, isso vai danificar o seu lucro real do negócio, porque você vai ter que pagar esse imposto, a não ser que você sonegue, que a gente não recomenda fazer isso de nenhuma forma, né? Depois a gente tem as despesas financeiras, né? E aqui que entra praticamente tudo que você gasta financeiro. Então, se você tem cheque especial, se você paga juros por mês, por exemplo, você antecipa um recebível, então você manda o recebível para alguém antecipar para você, e você antecipa e tem um juros de R$ 1.500, por exemplo, você precisa contabilizar esse produto aqui. São todos os custos que você tem sobre os juros e sobre o seu negócio, tá? Sobre as suas despesas e sobre as suas dívidas. Então vamos supor que eu pago aqui na minha academia R$ 500 por mês de despesas financeiras, tá? Se você quiser entender um pouquinho melhor, tem toda a orientação aqui no seu negócio para você ver aqui o que você encaixa aqui como despesas financeiras. Receitas financeiras funcionam da mesma forma, né? Às vezes você tem uma receita dentro do seu negócio, uma aplicação financeira, então você tem um caixa de reserva que ele te remunera, por exemplo, todo mês, que você deixa lá como uma emergência, você precisa também contabilizar isso. Muitas pessoas às vezes contabilizam isso como uma receita do seu negócio, mas não é. Né? É simplesmente uma aplicação que você fez lá que te gera um rendimento que de alguma forma remunera você. Então, nesse caso, essa remuneração que você tem por mês, você lança aqui. Então, vamos supor que eu tenho aqui R$ 400 por mês que essa aplicação me rende todo mês. Então, não é uma receita operacional, é uma receita que você fez uma aplicação do lucro do seu negócio ou uma aplicação sua mesmo. Isso te rende R$ 400 por mês para você colocar aqui. Amortização de empréstimo. Então, se você, por exemplo, pegou um empréstimo com um banco, com um amigo e você precisa devolver, também, isso não entra em curso da sua academia, por quê? Porque se você tivesse esse recurso, você não precisaria desse empréstimo, né? Então você optou em pegar por uma outra pessoa e é uma despesa que você tem que não está atrelada ao seu negócio, ele está atrelada a uma decisão que você tomou, né? Então, ou seja, a sua academia, ela não pode sofrer, por exemplo, se você paga 3, 4 mil reais por mês, óbvio que o seu caixa afeta e você pode ter grandes problemas com isso, mas a avaliação do seu negócio
ela não pode sofrer se você tem um caso como esse de pagar uma dívida. Então, ou seja, operacionalmente, às vezes a academia, tem muitas academias que operacionalmente a academia está equilibrada, mas quando ela tem que pagar tudo que ela deve, ela fica totalmente inviável. Ou seja, operacionalmente ela é lucrativa, ela tem um valor de mercado, mas hoje, por você estar muito endividado, ela não permite que você faça nenhum tipo de distribuição. Então você tem como vender o seu negócio se você descontar o valor que você deve, né? Então isso acontece em muitas academias, então não misture essas coisas, tá? Então por isso que a gente vai colocar aqui embaixo. Então vamos supor que você paga uma parcela de R$ 2.500, por exemplo, por mês, para o banco de um investimento que você falou, você coloca aqui também que ele automaticamente vai calcular. Aqui eu coloco receitas operacionais e não receitas de empréstimo e não operacionais. O que é isso? Por exemplo, se você aluga a academia para alguém, então se você tem uma sublocação para uma lanchonete, também não é um custo operacional, não é uma venda que você faz atrelado ao seu core business, né, ao seu negócio principal. É uma receita alternativa que você tem, que não está atrelado ao seu negócio e que às vezes você tem. Então às vezes você tem um prédio que é seu próprio, você aluga 3, 4 lojas lá, você tem uma receita que não está atrelado à academia, então isso não pode prejudicar a avaliação da academia, né? Ao mesmo tempo você precisa contabilizar aqui para você saber o quanto que sobra do seu negócio. Então vamos supor aqui que eu ganho de sublocação R$500 por mês, por exemplo, de uma lanchonete, né? Investimento. Isso você gasta com investimento. Então se você está trocando esteira, está trocando equipamentos, está trocando qualquer coisa, você precisa saber exatamente e colocar no lugar certo esse custo, porque isso também não é custo. Então, se você comprou esteira e financiou as esteiras, é o quanto você está investindo todo mês no seu negócio. Então vamos supor aqui que eu tenho uma parcela de R$2.000 de investimento, né? Perdão, aqui eu apertei um botão, a gente foi lá para baixo. Ou seja, o que acontece nessa academia é o que mais ou menos pode acontecer na sua academia. Lucro operacional dela, que é o EBITDA, que serve para calcular o seu negócio, ele vale R$15.900, é o lucro mensal que você tem no seu negócio. Porém, o lucro líquido, que é o que sobra no seu bolso todo mês, é somente de R$5.300. E às vezes muitas pessoas fazem o cálculo em cima dos R$5.300, né? Mas o R$5.300 ele só existe porque você, na verdade, criou uma situação dentro do seu negócio que não foi uma situação operacional, o que prejudicou a sua margem de lucro, né? Então às vezes você não fez o aporte que deveria ter feito, às vezes por não ter recurso, etc. Isso prejudica o seu negócio. E quando você coloca, por exemplo, tudo isso no mesmo balaio, né, no mesmo grupo de despesa, então investimento junto com custo, né, automaticamente isso prejudica o seu negócio, né? Prejudica a sua avaliação do negócio. Às vezes o seu negócio você acha que vale bem menos do que ele vale, né? Então várias vezes a gente encontra empresas, já trabalhei no ramo de academias, então você fala com proprietários que ele acha que ele está com a academia quebrada, que ele está com uma série de problemas, e o que está quebrando ele são as contas que ele tem depois do operacional. Então, ou seja, operacionalmente ele está vendendo bem, está gastando pouco e o negócio dele é excepcional. Só que as decisões que ele tomou em cima do negócio dele com aporte, empréstimo, etc., foram erradas, o que prejudicou o negócio dele. Então a avaliação, às vezes você eliminando isso, e quando você admite um sócio, às vezes você pode admitir um sócio para tirar a dívida do seu negócio, automaticamente o negócio fica lucrativo. Então o seu negócio tem valor. Então por isso que é importante você distinguir o que é EBITDA e o que é lucro líquido. Eu não estou colocando aqui depreciação, e não vou colocar amortização, que é um negócio muito complexo e acho que isso vai prejudicar um pouco a sua análise. Porque além desse custo, desse lucro líquido, para você contabilmente considerar o seu lucro, você precisa considerar amortização, na verdade amortização, desculpa, perdão, tá aqui, mas você precisa também considerar depreciação, tá? Que a gente nem vai entrar nesse mérito agora, porque é um negócio um pouco complexo de calcular e não vale a pena aqui agora para você pelo menos tomar essa decisão de quanto vale a sua academia. Então, concluindo isso, você tem aqui um quadro para você conversar com qualquer investidor, qualquer sócio que queira entrar no seu negócio, ou se você quiser comprar uma academia, para você tomar decisão se é um bom negócio ou se não é um bom negócio para entrar, né? Com essas linhas aqui, você automaticamente começa a tomar essa decisão. E aqui a gente vai para baixo, onde a academia, onde a planilha ela calcula automaticamente. Então ela traz para você aqui, ó, o EBITDA mensal da sua academia, que é R$15.900, e automaticamente já calcula o quanto que é o seu EBITDA anual, né? E como que você calcula hoje o seu valor do seu negócio, que a maioria das empresas hoje no mercado usam? Isso é uma coisa também muito dinâmica. Então não sei quando você está vendo esse vídeo, a gente está em janeiro de 2016, né? Isso muda a todo momento, a toda hora. Então hoje, o que a maioria das empresas usam para calcular o valor do seu negócio é você multiplicar
o seu EBITDA por um certo período de ano. E aí é um critério um pouco de setor, né? Então, por exemplo, a gente achou o EBITDA do seu negócio, que é o lucro operacional que deu 15.900, e o seu lucro por ano, que nada mais é do que o mensal multiplicado por 12. Então, nesse exemplo fictício aqui que a gente está usando, essa academia ela tem um EBITDA anual de R$ 190.800, né? E aí, por exemplo, como que a gente vai calcular o seu negócio? Aqui você vai poder escolher se o seu negócio ele tem um risco baixo, médio e alto, né? Como eu disse, para cada setor esse múltiplo de EBITDA varia. Então, por exemplo, no mercado de commodities isso tende a aumentar. Então, às vezes, uma empresa de tecnologia ou uma empresa de luz, de água, telefonia, esse EBITDA é coisa de 20 anos, 30 anos, né? Uma coisa totalmente ampla, né? Então, realmente é um negócio muito maior. No caso do fitness, o que a gente tem observado é que esse valor varia entre mais ou menos 3 anos, 2 a 3 anos até 7 anos, né? 7 anos a gente considera, ou seja, a gente multiplica o seu EBITDA com 7 quando o seu negócio tem muito baixo risco. O que é baixo risco? É o seu negócio, o modelo do seu negócio é um modelo inteligente, as ameaças que você tem no seu negócio são poucas, né? Você está num centro urbano onde tem uma demanda muito boa. Então são várias coisas que determina isso é muito subjetivo, né? Vai depender da pessoa que você está conversando. Então, às vezes é uma região nova com a sua academia, o seu ponto não é tão bom, né? Às vezes entra um modelo de academia com um modelo diferente que prejudica o seu negócio, com um valor mais baixo, por exemplo, é o caso da low cost. Às vezes ela entrou já no seu lugar, ela já ocupou um espaço, ela pode vir a ocupar, né? Você tem os outros modelos de negócio que são os nichos, que são os blocos de crossfit, por exemplo, os estúdios de personal também que tem feito com que as academias perdessem clientes também. Então, tudo isso, todas essas variáveis, você precisa fazer uma avaliação se o seu negócio tem um baixo risco, um risco médio ou um alto risco, ou seja, entrou aqui um negócio, você está numa localização muito ruim, você está com um aluguel muito alto, então isso é uma coisa subjetiva, né? Então, assim, eu sugiro a gente só simplesmente classificar aqui, por exemplo, eu vou classificar nesse caso no médio, né? Quando é médio, aqui já tem uma orientação, então seria legal você multiplicar de 3 a 4 vezes o seu EBITDA para você saber o valor do seu negócio. Se o seu negócio, por exemplo, tem um risco alto, ou seja, você está operando muito mal, chegou um concorrente que te desestabilizou, a sua região, por exemplo, está totalmente saturada com o número de academias. Então, se você considera, por exemplo, um alto risco, a gente considera que o seu negócio vale um pouco menos. Então, você multiplica o seu EBITDA entre 2 e 3 vezes, né? Agora, se não, se você está num lugar onde na sua academia está numa ótima localização, tem um modelo de negócio muito inteligente, voltado para a tendência do futuro, né? O mercado já está estabilizado e mesmo estabilizado você está indo muito bem, etc., você tem um risco baixo. Então você pode multiplicar o seu EBITDA por mais tempo, então o seu negócio vale ainda mais. Então eu vou ficar aqui no meio do caminho, tá? Eu vou considerar como médio, que eu acho que é o razoável, então 3 a 4 anos. E aí você escolhe, né? Baseado de 3 a 4 vezes, quantas vezes você quer multiplicar o seu EBITDA, né? Que é essa coluna também que tem de múltipla escolha. Eu não coloquei mais, porque com certeza 7, 8 anos é muito improvável no cenário atual que a gente está, alguém pagar, por exemplo, o seu lucro operacional multiplicado por 8 anos. A não ser que o seu negócio seja um negócio realmente muito diferenciado. E o ambiente também socioeconômico que o país vive hoje interfere nisso, né? Então o Brasil, há um tempo atrás, quando a gente estava numa economia superaquecida, as academias estavam conversando em múltiplos entre 5, 6, 7. Né? Hoje eu acho que 3, 4, diante do cenário que está, é um múltiplo um pouco mais realista. Tá? Mas isso é só minha opinião, tá? Por isso que eu falo, eu não estou dentro desse mercado hoje, já tive no passado, né? Eu não sei exatamente como está isso, acho que é legal se você que realmente pensar nisso, você buscar um especialista, mas eu considero que você considerar entre 3 e 4 vezes o seu EBITDA é um valor razoável para uma pessoa que quer entrar no seu negócio, ou que queira aportar, e para você que queira vender. Mas tudo depende aí de você, né? Então vamos supor aqui que eu considere 4 anos. Automaticamente, considerando 4 anos, eu tenho aqui o valor em amarelo da minha academia. Ou seja, a minha academia que produz esse lucro operacional, esse lucro anual, onde apresenta um risco médio, ou seja, eu considerei que não tem muito risco, então o múltiplo que eu vou usar de EBITDA é entre 3 e 4 vezes, ou seja, o múltiplo de lucro operacional anual que eu vou usar é de 3, 4 vezes, eu optei em 4, automaticamente o meu negócio está aqui, o valor do meu negócio.
Ou seja, a minha academia ou essa academia que a gente acabou de descrever aqui, ela tem um valor de mercado aproximadamente de 760 mil reais. Então, se você quiser admitir um sócio, se você quiser fazer qualquer coisa do seu negócio, você tem uma referência, por exemplo, de quanto vale a sua academia. Ela vale 763 mil reais se ela não tiver nenhuma dívida, né? Então, na verdade, assim, o valor do seu negócio é esse. Porém, vamos supor que você tenha uma dívida no seu negócio. Aqui, provavelmente, do jeito que a gente preencheu, a amortização de empréstimo e investimento que você está pagando, eu considerei aqui que são parcelas bancárias ou de investimento que eu fiz para comprar esteiras, por exemplo, ou uma dívida bancária que eu adquiri que eu tenho algumas parcelas para frente, né? Então, toda dívida que você tiver, às vezes de imposto, né, de investimento que você fez e ainda não acabou de pagar, o que você já pagou não conta, mas se você tem alguma coisa ainda para pagar de futuro, vamos supor que você vai vender a sua academia hoje e você precisa saber tudo que ela tem e tudo que ela deve, então toda essa conta de hoje para frente que você deve, você precisa considerar para você negociar a sua academia. Então vamos supor que essa academia que a gente está falando tem aqui uma dívida ainda a pagar de 100 mil reais. Então a sua academia tem dívida? Se sim, você preenche aqui o valor de 100 mil reais. Então, automaticamente, ele já vai calcular o quanto a sua academia, zerando os passivos, ela vale. Então, ou seja, se alguém comprar a sua academia assumindo a dívida de 100 mil reais e pagando 663.200, é um bom negócio baseado nessas premissas que a gente acabou de calcular. Entendeu? Então, isso é um exemplo, né? Aqui praticamente encerra a planilha, né? Você consegue ter um valor mais ou menos do seu negócio. Isso serve para qualquer tipo de negócio, né? O que muda é o múltiplo de EBITDA que a gente está vendo aqui. Então, às vezes você está pensando em outras empresas do setor, né? Às vezes você quer comprar uma clínica de estética, uma clínica de fisioterapia, né? Eu não sei exatamente o múltiplo que esse pessoal usa, mas também não acho que deve fugir muito disso. Você pode usar essa planilha para avaliar o seu negócio, tá? Então, um pouco encerrando aqui, eu queria só deixar uma mensagem novamente, que em fevereiro a gente vai falar um pouquinho mais de indicadores com vocês, né? Então a gente vai falar mais precisamente de indicadores aí de academia, de estúdios, né? De taxas de retenção, conversões, quais são os indicadores importantes para você ter no seu negócio. Então a gente vai falar bastante sobre isso durante o mês de fevereiro, né? Esse aqui só é um pontapé inicial para você entender um pouco o volume e valorizar o negócio que você tem na mão, porque nesse momento a gente sabe que às vezes a gente, né, vê um cenário um pouco pessimista pela frente, a gente não enxerga dessa forma, é uma forma de você ver que o seu negócio ainda tem valor, né? Às vezes você tomou uma decisão e se endividou muito lá atrás, isso não significa que o seu negócio não tenha valor. Então, olhe para ele, faça negócios, né? O momento está propício para isso, admita sócios, elimine custos, né? Faça realmente custos desnecessários, né? Eu digo, né? Realmente aproveite o momento para você realmente repensar o seu negócio, porque ele tem o seu valor, tá bom? Eu fico por aqui, um abraço e espero ter ajudado. Até mais!